O Evangelho é um roteiro para todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos. E ele prossegue. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, quando eu estou dirigindo num trânsito congestionado, nas pequenas ruas de Belo Horizonte, Jesus espera que eu seja um cristão ao volante. Quando eu entro no meu setor de trabalho, Jesus espera que eu seja um cristão naquele ambiente. Quando eu entro numa loja para fazer uma compra, a maneira com que eu trato o vendedor deve refletir a minha vivência e o meu conhecimento do Evangelho. Porque para Jesus não há separação entre altar e oficina. O altar é a oficina. E toda a terra é campo de testemunho da nossa vivência evangélica. É isso que Emmanuel está dizendo. Espera o Cristo. Espera. Porque a doutrina espírita não proíbe nem exige nada, mas espera tudo. A doutrina espírita espera tudo de nós. Tudo. O Cristo espera. Venhamos todos a converter o Evangelho em companheiro da prece, em livro escolar, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Como dizia Chico em uma das suas cartas, ele diz assim, para o Joaquim Alves, ele fala assim: querido Jô, Emmanuel tem me ensinado que as pessoas, quando se aproximam de mim, procuram ler o Evangelho na minha conduta. Ler o Evangelho na minha conduta. Uma cena curta de uma seleção de pérolas. Esse é um campo de produção de pérolas no Haiti. Na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz assim: num colar de pérolas, cada qual tem valor específico. E no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito. É como se cada enunciado dos lábios de Jesus ou de seus colaboradores diretos, Simão Pedro, Paulo de Tarso, tantos outros, João Evangelista, representasse uma pérola de espiritualidade que se adapta a determinada situação do espírito imortal. Por isso que o Evangelho é para ontem, para hoje e para a eternidade. O Evangelho é para sempre. Mas por que Emmanuel utilizou a simbologia do colar de pérolas? Por quê? Eu confesso que fiquei espantado ao ler um autor francês chamado Michel Rémaud. Publicou uma obra em 1996, um estudioso das técnicas de interpretação rabínica das Escrituras. E Michel Rémaud diz assim: nas fontes, faltou um Szinho, rabínicas, encontramos diversas alusões a um método de comentário da Escritura
chamado colar de pérolas, em hebraico, harizá, que consiste em compor um colar de versículos a respeito de um assunto, para salientar a unidade da Escritura, que é o reflexo da unidade de Deus. Então, num prefácio, ao fazer uma referência ao colar de pérolas, Emmanuel, na verdade, estava utilizando de uma técnica milenar dos sábios judeus de interpretação das Escrituras. E essa técnica ele aplicou nos livros Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Ceifa de Luz e outros que comentam o Evangelho. Que consiste o colar? Ele seleciona um tema: fé, esperança, aborrecimento, tristeza, e seleciona versículos que tenham uma certa ligação com aquele tema, e ele então vai comentando cada versículo, extraindo apenas aquele elemento do versículo que diz respeito ao tema selecionado. É uma técnica milenar, técnica que as pessoas aprendiam em Jerusalém. Paulo teve que aprender essa técnica para se tornar um doutor da lei, e Emmanuel faz referência a ela no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, para mostrar o lago de Tiberíades, o mar da Galileia. Cafarnaum. Exatamente nesse local ficava os barcos de Simão Pedro, João Evangelista. Lago minúsculo, é só isso. Mas será que o governador espiritual do orbe se deslocou do mundo espiritual para ensinar uma mensagem que ficaria circunscrita a um lago? Emmanuel diz assim, figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Portanto, os pescadores que estão narrados no Evangelho somos nós. A rede são os nossos interesses. E quando Jesus diz assim, lançai a rede para a banda direita, está indicando para onde devem estar direcionados os nossos interesses. É esse tipo de interpretação do Evangelho que Emmanuel quer frisar. Não uma interpretação que fica encarcerada num momento histórico, mas uma interpretação que retira da mensagem de Jesus o conteúdo espiritual que ela tem para toda a eternidade. Porque ao extrair esse tipo de conteúdo, ao interpretar o Evangelho dessa forma figurada, Emmanuel consegue
extrair o espírito da letra e resgatar os aspectos imperecíveis da mensagem de Jesus. E diz ele ainda, comentando o versículo que está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Todos esses exemplos que eu estou dando aqui é para mostrar qual o enfoque de Emmanuel na interpretação do Evangelho. Qual o enfoque? Porque nós temos que apagar séculos de condicionamento religioso quando abrimos uma obra de Emmanuel. Esqueça tudo que você aprendeu. A partir do momento que você abre uma página de Emmanuel, esvazia teu espírito, porque ele traz recursos extraordinários.